A sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Todos encontraram? Aí ele diz: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, porque toda honra, toda glória é dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Bom, essa Bíblia que eu li aqui é uma Bíblia linguagem de hoje. Eu não gosto muito dela porque é uma linguagem muito, vamos dizer assim, muito atual, assim, muito atual não é o nome, mas eu gosto da leitura mais erudita, mais antiga, né? E no texto antigo diz que o texto fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas semelhança, aqui na Bíblia que a gente vai observar, nessa tradução, é como se fosse a palavra parecidos, né? Parecerão conosco. Bem, quarta-feira nós estamos estudando, o pastor Elias falou sobre os atributos de Deus, dentro do texto da criação, capítulo 1. E dentro desse texto da criação, nós falamos aqui sobre criar o homem e a mulher à imagem e semelhança, né? E aí nós vamos entender alguns pontos importantes. O primeiro é que criar o homem à imagem e semelhança de Deus não significa que nós somos parecidos com Deus na forma física. Justamente porque Deus, Ele jamais iria fazer isso, jamais Ele iria criar alguma coisa, alguma imagem sua, para que pudesse ser adorado, porque Deus jamais iria levantar esse problema na vida do ser humano, para que o homem não pudesse ser de nenhuma forma idólatra. Porque nós vamos observar isso lá em João capítulo 4, versículo 24, que ele fala que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, ou seja, Deus não tem forma humana. E aí, desde Gênesis a Apocalipse, Deus, de nenhuma forma, Ele quer fazer com que o homem adore alguma coisa, algum material, algum objeto, alguma estátua para ser adorado. Ele não quer isso. Ele quer a adoração dele. Por isso que Deus é Espírito, né? Não tem forma, não tem nada. E aí, quarta-feira foi falado sobre isso, né? E nós tem até umas seitas, né, que elas, é a seita do vegetal, que elas muitas vezes falam que Deus está presente nas plantas, nos seres humanos, né? As plantas também são Deus. Nesse texto aqui, façamos o homem à imagem e semelhança, muitos interpretam como se todo mundo fosse Deus, como se as plantas e os seres humanos, os seres vivos, tivessem o mesmo poder de Deus, se igualassem a Deus. Vocês estão entendendo? Mas o texto não quer dizer isso.
E aí, o Elias falou dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, ou naturais e morais, que Deus tem esses atributos. Um desses atributos é aquilo que é dado ao Senhor, como os atributos incomunicáveis, ou os atributos naturais. São atributos dele, que é eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, que somente a ele, só ele tem esses atributos, e só ele é tudo isso aí, né? Então eu não vou falar de quarta-feira, porque quem quer vir quarta-feira escutar, venha quarta-feira e entenda um pouco aí da pregação. E os atributos naturais ou morais, né, os atributos morais de Deus, são os atributos de bondade, amor, misericórdia, tem um aqui, até eu botei aqui, vamos lá. Justiça, retidão, integridade, genuidade, veracidade, fidelidade, benevolência, graça, misericórdia e santidade, claro. Esses aqui são os atributos morais de Deus. É o que está na sua moralidade, o que está na sua essência, né? Quando o texto aqui de Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que façamos o homem com esses atributos morais meus. De quem? De Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus criou o homem para que o homem pudesse ser essa moralidade, um ser moral, um ser que viva em santidade, que tenha justiça, que tenha amor, que tenha retidão, integridade, genuidade, veracidade, fidelidade, que seja benevolente, que tenha graça e que tenha misericórdia. É isso que o texto quer dizer, tá? Por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é porque Deus tem braço, mão, mas aí, pastor, mas na Bíblia está escrito o braço do Senhor, os olhos do Senhor, o ombro do Senhor, a boca do Senhor, né? Esses aí não significa que Deus tem essa forma. Significa que Deus ele age de todas as atitudes, as esferas na vida do ser humano. E aí, como ele é um ser moral, ele criou também, nos criou com essa tendência de nós sermos seres morais, de nós darmos continuidade, tanto que no texto continua dizendo que assim Deus criou, né, e tenha muitos filhos. Mas ele fala, domine, tenha poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, nos criou para que nós pudéssemos o quê? Comandar, que nós pudéssemos ter poder sobre isso aí, tudo. O problema é, quando o pecado entra na vida do ser humano, lá Romanos 3:23 diz, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o pecado entra, o pecado torna o homem imoral. Ele já nasce imoral. O que faz tornar o homem um ser moral, digo homem e mulher, é a partir do momento que ele aceita Cristo na sua vida. Porém, também tem dois lados aqui. Tem aqueles que aceitam a Jesus e tem aqueles que se convencem do Senhor. O que vai mostrar isso na prática, na vida de alguém, são os nossos comportamentos diante de Deus. Eu sempre digo uma frase aqui: não é o quanto
você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. O que significa isso, pastor? Que às vezes, estar na igreja, se batizar, ser dizimista, frequentador, mas a sua atitude não é uma atitude moral diante de Deus, então você nunca teve o encontro genuíno com o Senhor. Nunca. Se você não tiver essa moralidade, e aí o que acontece também? Que quando as pessoas querem fazer alguma coisa moral dentro de uma sociedade, elas passam a ser vistas como pessoas diferentes, ruins. Elas recebem muitas vezes agulhadas, né? Elas são ridicularizadas, ou seja, quando as pessoas querem fazer alguma coisa que é certo. E Deus quer que nós façamos as coisas que são certas. Por quê? Porque como Ele é um ser moral, como Ele é santo, né? Como lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, se não me engano, diz: sede santos porque eu sou santo, né? Como Isaías disse, né? Que eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, ele não tem, Isaías, ele se colocou naquele momento indigno de olhar o Senhor, de falar com o Senhor, por conta da sua santidade. Então, Deus é um ser tão santo e tão moral, que Ele não consegue compactuar com nada que esteja errado. Não consegue compactuar com uma vida do que Ele mesmo criou, que leve para o lado da imoralidade. O nosso Deus, Ele é amor, mas por esse amor e pelos seus atributos e pela sua palavra, Ele jamais vai compactuar com uma vida de erro, com uma vida de pecado. Até porque também Ele é justiça. Ele é justiça. E queridos, entendam bem, que a partir do momento que o homem se desvia de Deus, se afasta de Deus, ou ele nunca chegou até próximo do Senhor, ele se torna um ser imoral. Mas aquela pessoa é boa, é trabalhadora, é isso, é aquilo, mas ele não é uma pessoa moral. Mas não é uma pessoa de Deus. Ser bom, ser trabalhador, ser estudioso, ser inteligente, isso não significa que a pessoa é uma pessoa de Deus. Esse pensamento de que ou todos vão para o céu, todos têm Deus, né? Esse pensamento aí é um pensamento mundano, que vem entrelaçado tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, e que muitas vezes faz com que as pessoas vivem numa vida de que não precisam adorar o Senhor, nem precisam ter um compromisso sério com Deus. E é por isso que o nosso Deus, Ele coloca essa palavra para cada um de nós, para que nós possamos entender que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, né? Ele não é um Deus para se levar de qualquer forma, do meu jeito, né? Não, Deus vai perdoar a minha atitude. Deus me aceita como eu sou. Amém. Deus aceita você realmente. Mas o que Ele disse para a mulher pecadora? Vai, não peques mais. Então, Deus, Ele é um ser todo-poderoso, né? Amoroso, a sua essência é amor, e por esse amor, Ele jamais, como diz a palavra, Ele vai se contradizer com a sua palavra, de nenhuma forma. E o que Ele quer? Ele quer uma sociedade que viva, que tenha uma vida moral. Então, para você ver o caminho que está a nossa sociedade, para você observar o rumo que anda o mundo que, como está, tanto aí o mundo aí fora,
quanto às igrejas, né? A nossa fé, muitas vezes sendo abalada, porque não vivemos uma vida plena com o Senhor, não procuramos viver uma vida moral com Deus. E interessante que o texto, quando ele fala em Gênesis capítulo 1 aqui, ele fala, olha, tem uma palavrinha muito interessante. Por que ele fala façamos, né? Aqui está presente as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, esses dons, esse atributo de Deus, que é um atributo moral do Senhor, que cada pessoa deve ter na sua vida, né? Primeiro, santidade, né? Desviar-se do mal, ser santo. Ser santo é ser separado daquilo que não é correto, que não é legal, que não é fazer bem, que não faz bem a ninguém, nem a pessoa, nem ao meu irmão, nem ao meu amigo, e nada. Justiça, né? Amor. Então, se eu conversar com muitas pessoas aí fora, aí, eu já até que tenho conversado com muitos de até outras igrejas, a palavra que a gente escuta é que falta amor no mundo, amor na sociedade, amor na igreja, amor entre cristãos, né? Integridade, retidão. E aí a gente vai ver também, lá em 1 Coríntios, deixa eu só lembrar aqui, aliás, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala dos frutos, do fruto do Espírito, né? E aí é o que marca a característica e o que sela também essa questão do atributo moral de Deus nas nossas vidas. Então, se você for ver aí, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai marcar a vida, a qualidade de um cristão, a vida de um verdadeiro cristão. O que diz aí? Cadê? Está aqui? Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Isso aí é toda a característica de um Deus amoroso que nós temos. E aí Deus diz, olha, vamos fazer o homem com essas características. O pecado existiu, o pecado está aí, nós nascemos na imoralidade, mas Jesus veio para transformar aquilo que é um ser imoral, se tornar um ser moral. Jesus veio para transformar aquele que estava no caminho errado para estar no caminho certo. Aquele que estava perdido vai ser encontrado. Aquele que estava condenado não vai ter mais condenação, porque a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos, né? Já não há condenação para aqueles, ou seja, significa que nem todos estão em Cristo. E muitas vezes estão dentro das igrejas, mas não estão em Cristo. Estão em outra pessoa, mas não em Cristo. Por quê? Porque o seu comportamento bate aqui, ó. O seu comportamento bate aqui. Essa é a maior característica que alguém seja salvo. Né? Desde o início, olha lá. 22, Lúcio, cadê? Versículo 22. O fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós quando nós recebemos Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus. Eu aceitei Jesus, eu me deparei com o Senhor. Eu estou voltando para um caminho que eu tinha saído há muitos anos. Eu fui encontrado por Deus. Há o arrependimento, há a mudança de vida. Então, o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho convicção de quem me ressuscitou novamente. De quem me trouxe a esse mundo, porque eu estava morto, nos meus delitos e pecados, como o Senhor Jesus falou. Mas o Senhor vem e jogou fora no abismo tudo que era contra mim. O Espírito Santo passa a habitar no cristão. E aí, quando ele habita, há o fruto, amor, deixa lá no 22, Lúcio, só muda quando vamos falar. Amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade. A gente sabe decorado muitas vezes isso aqui. Mas saber decorado não significa que nós praticamos nada disso. Né? E isso aí não são frutos, não. É o que há dentro do cristão quando ele aceita Jesus, porque a Bíblia fala o fruto, é o fruto de alguém cristão. É o fruto que alguém recebeu Jesus, e o que o Senhor vai tornar essa pessoa um ser moral. E de nenhuma forma o Senhor, ele vai passa longe dele o pensamento de querer, vamos dizer, concordar com o lado pecaminoso de alguém. Então, viver no pecado, fazer aquilo que é errado diante de Deus, Deus jamais vai compactuar com tudo isso. E aí ele continua dizendo: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí vem, vai Lúcio, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é característica quando alguém recebe o Espírito Santo. Alguém aceitou Jesus? Né? Há nesse momento a mudança de vida, a mudança de hábito, os meus comportamentos, aquilo que eu fazia no passado já foi, né? Morreu, a minha vida é uma outra vida agora. E o texto bíblico diz, interessante, que aquele que quiser ganhar Jesus tem que perder. Então muita coisa da minha vida eu vou ter que perder. Muitas coisas. Aquilo que eu fazia no passado eu não posso mais fazer. Não porque alguém vai me impedir de fazer, não. Mas porque eu me encontrei um dia com o Senhor. E automaticamente aquilo na minha vida começa a ser um corpo estranho. Vocês estão entendendo? É como se eu tivesse um corpo estranho na minha vida, uma doença, e que fosse matando a minha vida. Como, por exemplo, o câncer. O pecado é como um câncer. Ele vai matando aos poucos a vida de alguém. Né? O pecado é isso. E muitas vezes você não percebe. Quando percebe, e muitas vezes como o câncer, quando percebe, já está todo tomado. E o pecado é assim. E aí eu vou cavando um buraco, vou entrando naquele buraco. Quando chega o momento, já não tem mais como sair. Eu já estou inserido em tudo aquilo que é do mundo. Não tenho mais vontade nenhuma de estar na igreja, na comunhão com os irmãos. Interessante. Quando alguém se afasta de Deus, não é porque Deus se afasta da pessoa. É a pessoa que se afasta de Deus. Né? A primeira atitude é ter raiva de irmão, dos irmãos da igreja. A primeira atitude de alguém que está em pecado, que está em erro, está fazendo coisa errada, é essa. É se afastar do corpo. Sabe por quê? Porque ela não consegue mais ter comunhão com aquilo ali. Não tem prazer nos louvores, não tem prazer na comunhão, na palavra, não tem prazer no culto, não tem prazer de estar na igreja. Né? Apesar de que estar na igreja, isso aqui, vamos dizer, são tijolos, mas que nós estamos reunidos aqui como igreja, e o Senhor fala isso, né? Está reunidos na congregação. Então, quando a pessoa se afasta do Senhor, automaticamente quem se aproxima dela? Né? Não é o Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, por quê? Porque a vida está em pecado. E muitas vezes não é preciso nem se afastar. Às vezes está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Está dentro da igreja, mas a palavra é pregada, o ensino é lançado, a semente é lançada. Mas Jesus falou o seguinte: olha, não, você não pode tirar
o joio, porque está junto com o trigo. Você não pode pegar e mandar embora, você não pode arrancar, porque senão arranca o trigo também. Tá? E às vezes, dentro da igreja tem pessoas que aceitaram Jesus, estão aqui na igreja, estão com Cristo, mas ainda não passaram, não deixaram ser tratada, não entraram na casa do oleiro para passar por esse processo aqui. Porque, gente, preste bem atenção, para entrar nisso aqui, passa por um processo difícil, árduo, duro, a gente vai sangrar, a gente vai chorar, isso aqui vai de contra com a nossa natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo, gente? Uma pessoa que, olha só, uma pessoa que teve uma vida de infância cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de brigas, maltratado por fulano, por cicrano, pelo pai, pela mãe, por tio, por sobrinho. Aí o pastor diz: olha, você tem que amar essa pessoa. Ele vai dizer: não, eu não quero isso para minha vida, não. Eu vou amar nada, eu vou mandar matar todo mundo na minha família. Mas como cristão, ele vai ter que amar. É como eu sempre digo aqui para a igreja, até acha graça, né? Rapaz, você não pode gostar de mim, mas você tem que me amar, porque a Bíblia diz que é isso. Se não me amar, você está indo contra a Bíblia. Vocês estão entendendo, gente? E a pessoa vai ter que entrar na olaria de Deus para ser tratado. E aí você vai sujeitar ao Senhor. Você vai sujeitar a tua vida, a tua natureza pecaminosa e carnal ao Senhor. Porque não é só aceitar. É muito fácil eu chamar aqui na frente: meu irmão, aceita Jesus aqui, e eu orar por você. E você sair daqui da igreja e ficar aí tempo depois vir só participando, se você não entrar realmente nesse processo. E eu acompanhar, outros pastores, ou a igreja acompanhar esse processo na sua vida, né? Então, por exemplo, entrar nisso aí, depois, alegria. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que teve uma vida cheia de problemas, ela é amargurada e tal, ela vai dizer: eu vou ter alegria? Nada. Por que eu estou com alegria? Olha, gente, eu escuto cada coisa, né? Assim, segunda-feira abençoada, e o pessoal aí, meus amigos, colegas: que segunda-feira nada? Não, meu irmão, peraí, essa segunda-feira foi dada por Deus. O pessoal não fala sextou? Por que não segundou? Né? Vocês estão entendendo, gente? A nossa natureza, a tendência é para as coisas erradas, não é para as coisas boas, não. A nossa natureza sempre vai ter uma tendência para o pecado, para a coisa ruim. Sempre. Não pense: não, eu não, pastor, eu sou diácono da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou apóstolo. Meu irmão, isso é independente de cargo. Isso não é cargo, não, isso é coração. Isso é coração. Judas, ao lado de Jesus, traiu Jesus. Já pensou? Judas está com o mestre, andava com ele, estava perto dele, participando, ainda traiu Jesus, cara. Ou seja, é a personalidade da pessoa que não é sujeita ao Senhor. Ah, não sou... Mano, tem que apertar a mão do cara. Você tem que abraçar a pessoa. Sabe, eu acho que as igrejas hoje, elas tinham que assistir muito filme da época medieval. Sabe por quê? Na época medieval, os reis que eram muito atacados porque naquela época tinha muita gente falsa perto de rei, né? Tinha muita gente falsa perto de rei. Sabe o que eles faziam? Eles se tornavam amigos do inimigo. Vocês sabiam disso? Eles se tornavam amigos daqueles que estavam tramando matá-lo, para que esse inimigo visse quem era a pessoa, eles mudar de ideia. Não, realmente o cara, estou começando a gostar dessa pessoa. Então as igrejas têm que começar a prestar atenção nisso, que a nossa convivência em igreja é que faz com que há o aperfeiçoamento dos santos. Como vocês acham que Deus vai aperfeiçoar a nossa vida? É de uma hora para outra?
Ah, Senhor, estou aqui, vou te aceitar, agora eu vou ser santo. Aí você vai se tornar santo de uma hora para outra. Você vai passar por situações em que você vai ser provada a sua santidade. Ah, vai colocar amor em mim, agora eu sou um amor de pessoa. Não. Deus vai colocar situações na sua vida para você viver esse amor. E viver amor com o marido, ou então com pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, é muito fácil. Alegria, paz, longanimidade, tudo isso aqui, Deus vai nos colocar em situações para que a gente possa colocar em prática tudo isso aqui. Deus não vai chegar e mudar a nossa cabeça, eu vou mudar. Ele poderia fazer isso, porque Ele tem poder para todas as coisas. Mas Ele sabe que a perfeição do homem, o homem, ele tem que ser aperfeiçoado, é na prática. Não na teoria, é muito fácil eu falar. Quantas pessoas já escutei por aí dizendo, não, eu vou orar para esse demônio sair, se ele não sair por bem, ele vai sair na porrada. Acho que não é por aí. Então, o cristão, ele precisa começar a observar que o nosso Deus é um ser moral. E Ele não vai compactuar com a minha vida que eu vivo uma vida errada. Você pode pensar, ah, pastor, mas será que eu vivo uma vida errada? Se coloca diante de Deus. E se coloca assim, faz a pergunta no seu coração, o que eu estou fazendo para Deus se agradar de mim? O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? O que eu tenho vivido desse fruto na minha vida? Eu tenho sido uma pessoa alegre, eu tenho vivido paz, eu tenho levado paz às pessoas, eu tenho sido uma pessoa longânima, eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho sido uma pessoa fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel à família, fiel aos meus conceitos, fiel às minhas convicções. Porque hoje em dia, irmãos, nós vivemos nessa época de que tudo pode, tudo está tudo certo, Deus está presente em todos os lugares, Deus Deus acima de tudo, essa falácia, esse negócio, essa linguagem, Deus acima de tudo, e tal, aquela coisa toda. Será que realmente o que Deus pode ver em mim, que realmente, que parte da minha vida Deus tem todo o controle? E aí a pergunta é essa: o que esse fruto do Espírito tem tocado na minha vida e que tem transformado a minha vida? E isso é muito sério nós começarmos a observar, porque isso aqui é a característica de alguém salvo. Você pode dizer, pastor, a gente não tem nós não somos 100%. Claro, a gente não é 100%. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós temos falhas. Deus sabe que nós temos erros. Autocontrole, pensar no que falar, pensar em como agir. Eu sei que nós temos momentos difíceis, momentos complicados. Mas esses momentos são feitos realmente para a gente ver o quanto a gente precisa melhorar. E há tempo ainda para a gente fazer isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor está aqui ainda no nosso meio. O seu Espírito, Ele sonda os nossos corações. Nós temos ainda essa oportunidade, Nós temos oportunidades para chegar, nos reconciliarmos com pessoas, conversar com pessoas. Por que a gente não age como quando a gente era criança? Quando alguém falava da gente, Olha, lá no colégio, falaram de ti, ali não sei o quê, então bora marcar um tiratema ali, vamos lá na praça. O que tu falou de mim? Eu falei da tua mãe, eu falei da tua, então vamos acabar com esse negócio agora.
E às vezes, isso aí eu digo assim, o pessoal ir para a briga, né? Mas hoje, por que não há mais sinceridade? Né? Chegar, meu irmão, vem cá, olha, eu não gosto de ti não. Porque tu é assim, assim, eu também não gosto de ti, porque tu é assim. Se a gente for procurar alguém que não tenha problema, que não seja errado, a gente não vai achar nunca. Mas são as nossas diferenças que fazem a coisa acontecer, cara. Sabe por quê? Porque Deus nos criou também, cada um com algo bom também. E a Bíblia diz, olha, suportai-vos uns aos outros, em todos os sentidos. Né? Certo que no texto que diz suportai-vos uns aos outros, é para carregar o fraco, para ajudar. Mas aquele também, o fraco na fé, aquele que não sabe discernir, aquele que não consegue ler a Bíblia, aquele que não consegue se agrupar, o cara vai lá e percebe isso, chega, conversa, traz para perto, ajunta, puxa aqui, olha, perdoa o colega, é aquele que vai fazer a união ali da igreja, as coisas, das pessoas. Isso aí é aquele que tem paz no seu coração, né? É aquele que entendeu, o chamado do Senhor Jesus. Você pensa que os apóstolos, junto com Jesus, não tinha confusão, não tinha briga? É porque a Bíblia não vai relatar isso, não preciso. Mas imagina, várias pessoas ali, vários homens de cabeça diferente, de cultura diferente, né? De pensamento diferente. Você tira pelo casamento. São duas pessoas com cabeça diferente, com criações diferentes, e que se juntam numa casa e ficam ali. Já pensou? No momento de confusão, não tem para onde o cara correr, tem que dormir lá mesmo, ou então no chão. Ou então é apostofado. Mas no outro dia tem que beijar, tem que, amor, perdoa, tá? Né? A igreja é assim. A vida com o Senhor é dessa forma também. Por isso que nós lemos um texto no início aqui, e o justo, uma vez caído, jamais ficará prostrado. Né? O justo, uma vez caído. Então, por exemplo, há momentos na nossa vida que a gente se depara com situações que a gente cai, que a gente erra. Mas a gente não deve aceitar aquela derrota. Não, eu vou levantar, eu vou para cima, eu vou buscar isso aí, eu vou aperfeiçoar a minha fé. Por isso que o texto de Gênesis, quando ele fala, façamos, ou seja, olha quem está ali, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles dois estão conversando e diz, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Vamos criá-los, né? Para que eles dominem a terra, para que eles vivam em paz, vivam em amor, sejam longânimos. É esse o desejo do Senhor. Agora, sabe quando isso vai acontecer? O dia que nós chegarmos na mansão celestial. Porque o pecado dominou o mundo, o pecado está aí no mundo. E nós temos que ter convicção dos nossos chamados. E sabemos que um dia nós vamos estar num lugar onde o Senhor vai comandar tudo, e nós vamos estar como sua igreja ali. E nós vamos ser como Ele planejou. Os nossos corpos serão transformados. Nós seremos transformados de glória em glória como Ele é. E nós vamos ver como o Senhor é. Você já pensou? Então esse é o momento que nós precisamos nos deparar com o Espírito Santo mesmo, e deixar com que Ele habite realmente nosso coração, e fazer com que Ele e deixar que Ele faça a obra em nossas vidas. E olha só, façamos, isso é texto bíblico. E o objetivo de Deus, o objetivo do Senhor, é que todos possam ir para o céu. Amém, queridos? Então, longe de Deus, nós somos seres imorais. Gente, olha, não pense que a gente vai longe de Deus, a gente vai estar bem. E é muito triste quando a gente vê alguém longe de Deus. Então nós somos seres imorais, somos seres rebeldes. E Deus não vai compactuar com isso. E Deus tem um propósito para as nossas vidas, é que todos nós possamos estar juntos na glória.
Então que nós possamos, queridos, essa noite, observar a nossa vida, né? Diante do Senhor, diante dEle, e de nós queremos para a nossa vida sermos seres morais, criados, e ter convicção de que Ele foi que nos criou, de que Ele fez tudo para nós, e se nós estamos aqui hoje é porque foi vontade dEle de nos trazer a sua comunhão, tá? Nenhuma pessoa teria esse propósito e essa vontade. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a nossa vida e que nós possamos dar graças a Ele por tudo que Ele fez e planejou para cada um de nós. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, por esse momento que nos reunimos para Te adorar, para que o Senhor possa cada vez mais falar aos nossos corações, vivermos uma vida plena diante de Ti, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, te pedimos que esta noite Tu visite os nossos corações, que Tu visite aquelas pessoas que não puderam estar neste lugar, Senhor, que Tu possa, Deus, de certa forma, ministrar nessa noite, na vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, que precisam, Senhor, nesse momento, do Teu Santo Espírito, que precisam de uma unção de cura, de uma unção de perdão. Senhor, derrama sobre a Tua igreja, derrama, Deus, da Tua graça, derrama da Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai. É o que nós, esta noite, clamamos a Ti, Senhor. Sei com cada um de nós, nos abençoa durante esta semana, abençoa todos aqueles que entraram aqui, Senhor, todos aqueles que não puderam vir, e que Tua graça e Teu amor nos acompanhem esta semana, Pai. Cada dia, cada momento, nos proteja do mal, nos livra, Senhor, de todos os males. É o que nós oramos desde já e agradecemos ao Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai, é o que nós Te louvamos e nos dispensamos esta noite, para todo sempre. Amém.